Shalom a todos, eu gosto dessas lives ao ar livre, sempre que o tempo tá melhorzinho, a gente vem aqui, passa pessoas, cachorro late, mas vamos lá, começar a continuar a leitura do Evangelho de João, e hoje capítulo 5, ok? Capítulo 5 de João. Esse evangelho é uma bênção, já falei aqui. Aconselho que vocês leiam ele todo, ok? Leia os evangelhos. Cristão tem que conhecer o Cristo. O evangélico tem que conhecer os evangelhos. Senão, não sabe o que está falando. Ok? Vamos lá. João 5, começando o versículo 1. Deixa eu ver se... Primeiro deixa eu dar uma olhada, que às vezes eu não olho o tamanho. Nossa, esse versículo é grande. Ele é grande. Vou ver se dá... Qualquer coisa eu faço uns 2 vídeos. Ok? Uma bênção. Começando do 1. Evangelho de João, capítulo 5. Começando do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Uma festa dos judeus é o modo que o tradutor colocou, né? Mas é uma festa bíblica. A maioria das festas dos judeus são tudo bíblicas, gente. Tem algumas outras que não estão na Bíblia. Pelo menos 7 festas daqueles fazem está na Bíblia, ok? E outras 7, acho que as outras 3, acho que é mais 3 que tem, que foi algum acontecimento especial que teve para ele, para o povo deles, ok? Mas 7 das festas deles é bíblica, então não é só a festa do judeu, não, gente, é a festa bíblica. A bíblica é para todo mundo, a Bíblia é para todo mundo, ok? Antigo, chamado Antigo, e o Novo Testamento. Os antigos livros, os novos livros da Bíblia. É para todo mundo. Antigos livros, aqueles que é antes do Senhor Jesus. E novos livros, aqueles que é depois do Senhor Jesus. Ok? Forma a Bíblia completa. Então vamos lá. Então de novo ele vai para Jerusalém, tinha uma festa, né? Não fala o nome da festa. Vamos ver se dá para a gente entender aqui. Às vezes no decorrer do texto, dá para a gente entender qual era a festa. Aqui o versículo 2 fala: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ok? Então por que fala em aramaico? Porque a língua usada na época do Senhor Jesus era o aramaico, ok? O pessoal fala por aí que é hebraico, mas hebraico era só para os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, ok? O povão falava aramaico. Tem várias histórias que comprovam isso, mas eu não vou aqui discutir, só aqui está falando que na língua aramaica esse tanque seria a porta das ovelhas. O templo ele era muito grande, ele tinha várias portas de entrada, as portas eram enormes, aquelas portas gigantescas. Aqui na Itália você ainda encontra algumas portas assim gigantescas, sabe? No Brasil tem pouco. Aqui ainda tem muitas portas gigantescas, muito alta e muito larga. Então o templo era assim. Então tinha a porta das ovelhas e também tinha um tanque, que em aramaico era chamado Betesda. A palavra Beit, eu sei que é casa, agora o restante da palavra eu não sei, ok, gente? Vamos continuar lá. Tendo 5 entradas em volta, ok? Esse tanque, ele tinha 5 entradas. Eu pensava que era uma só, não é, gente? É 5 entradas. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção quando a gente lê a Bíblia.
Okay? Então era na porta o templo, ele tinha várias portas, cada uma tinha um nome. Okay? Então essa era a porta das ovelhas e ali tinha um tanque que se chamava tanque de Betesda e ele tinha 5 entradas em volta. Devia ser muito grande esse tanque, ok? Vamos lá. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, ok? Conta-se, inclusive na Bíblia, ok, o 4 agora. O 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Tem gente que não, diz que não crê, que acha que é lenda. Gente, eu creio. Eu creio. Tudo está na Bíblia, eu creio, gente. Para que eu vou negar aquilo que está escrito na Bíblia, gente? Só que ali, só os privilegiados que conseguiam entrar dentro do tanque era curado. Ainda tinha que ser o primeiro. Mas aí veio o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos, ok? Então aqui conta essa história. E se está dizendo que viu um anjo, eu acredito, gente. Para com os cristãos, os evangélicos, eles têm uns que são muito materialistas, cientistas. Se a ciência não prova, não crê. Meu filho, então você não crê em Jesus. Porque a ciência... Como é que a ciência vai provar a ressurreição do Senhor Jesus de Nazaré? Tem que crer. Tem que crer, gente. Ainda mais que umas pessoas foram pagas para sair mentindo que o corpo dele tinha sido roubado. Então, meu filho, se você não tiver fé, você já começa por aí. Não crê que o anjo balançava a água, já não começa por aí, já não vai acreditar mais em milagre nenhum. Ok? Vamos lá. Então que falava isso, ok? No versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Tinha um paralítico que fazia 38 anos que estava ali em volta. Você imagina, 38 anos e ele nunca conseguia entrar no tanque quando o anjo balançava as águas. Ok? Ao 6. Quando o vi deitado, porque foi Jesus que viu, ok? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus, o Nazareno, ok? O Nazareno perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Mas é óbvio que ele queria ser curado. Mas por que o Senhor Jesus perguntou? Porque você precisa confessar com a tua boca que você quer. Jesus sabe, mas ele quer que você fala. Aleluia. Olha lá, o 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ok? Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Aleluia. Já pensou que maravilha? Como é que um paralítico vai pular dentro de um tanque de água, gente? Olha aqui, o 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, isso era verdade, gente. Para de dizer que era um conto. Para com isso. Já começa a incredulidade aí dessas pessoas. Eu já vi gente falar isso, por isso que eu estou dizendo. Ok?
Ajuda a entrar no tanque quando ele falou, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E o Senhor Jesus não falou, isso é mentira, isso não existe, esse anjo, isso aí é invenção, isso aí é uma lenda. O Senhor Jesus não falou nada disso. As pessoas começam a perder muito tempo com essas coisinhas. Para com isso, é pregar o evangelho. Como ele é. Ok? Então o Senhor Jesus disse, levanta-se, pega a sua maca, sua esteira, o que foi que ele está ali, e anda. Vai a casa. Ok? Já está curado. Eu não vou te jogar na água. Eu já te curo direto. Porque o anjo mexia com a água. Mas o Senhor Jesus já cura direto. Você ficar esperando por anjo, vai ficar igual o paralítico de 38 anos. Clama Jesus de Nazaré. Porque já cura direto. Aleluia, aleluia. Vamos lá? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Num sábado, gente. Nossa, isso foi muito escândalo. Um sábado. Um milagre daquele tamanho, de uma pessoa paralítica, há 38 anos, sair andando, que só quem está com o poder do Altíssimo pode fazer isso. Só quem está com o espírito do Altíssimo. Ok? Tem milagre que é só quem está com o espírito. O inimigo tenta imitar algumas coisas, gente. Imitar. Mas tem coisa que é só o espírito do Altíssimo que faz. Não é anjo. O anjo balançava as águas. Balançar água é fácil. Só que a pessoa não tinha como pular. Estava ali aquele tempo todo. Mas o Senhor Jesus cura diretamente. Não precisa balançar, não precisa o anjo vir balançar a água. Se alguém está falando para você falar para o anjo balançar a água, sai disso. Vai para Jesus de Nazaré. Clama por ele. Então era no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Não é permitido a você carregar a maca. Quando os judeus, o povo tudo religioso ali no templo, sábado, tá cheio de gente. Lava o homem com... Eu não sei como é que era a caminha que ele estava deitado, gente. Podia ser uma esteira que fosse, mas nem isso podia. E lá vai o homem. E o povo para ele: põe isso aí no chão. Você não pode carregar isso. E ele falou assim, no 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Ele obedeceu, gente, porque ali, gente, não tinha como negar que aquele milagre não era Deus que estava fazendo. Não tinha como negar, gente, não tinha. Tem coisa que nem o inimigo faz, porque o inimigo é anjo, arcanjo, mas não é Deus, ok? Pode ser até arcanjo. E aliás, a história, quem estuda sabe que o inimigo é arcanjo, o chefe das trevas. Ele pode fazer até algumas coisas que Deus ainda precisa Deus permitir. Primeiro precisa Deus permitir, porque o anjo para fazer as coisas precisa Deus permitir. Ai, por que ele faz tanto mal? Porque as pessoas aceitam, porque a pessoa vai atrás, porque a pessoa vai buscar. Por isso Deus permite, porque a própria pessoa está buscando. E o ser humano tem livre-arbítrio, infelizmente. Muitos vão buscar o mal, infelizmente. Ok, gente? Mas tem coisa que só o eterno Deus faz. E aquilo ali era um milagre que só o eterno Deus fazia, ok? Vamos lá? E então eles perguntaram para o paralítico que tinha sido curado. Aqui o 12. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. O homem só sabia que aquilo ali foi algo sobrenatural, mas não sabia nem. O homem não seguia Jesus para onde que o Senhor Jesus ia, gente. Ele ficava ali naquele cantinho ali esperando a água ser. Pessoal, 38 anos, esperando a água ser balançada.
E mesmo assim, mesmo que balançasse, ele não podia ir, porque era paralítico. Muitas pessoas estão assim. Tem muitas pessoas como aquele paralítico. Em vez de ir direto a Jesus de Nazaré, em vez de ir direto a Yeshua HaMashiach, fica esperando o anjo balançar a água. Inclusive Israel, tem muita gente assim, esperando o anjo, em vez de ir direto a Yeshua de Nazaré. Vamos lá? Aleluia? Santo é o nome do Eterno. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar. A paralisia daquele homem era o errado que ele fazia. Tem que pecado que é para a morte. Tem pecado. Tem doença que é por causa de pecado. E tinha aqueles que era de nascença. E mesmo aqueles que eram de nascença, perguntava o que o pai tinha feito de errado, viu? Sempre assim. Sempre o povo judeu é muito cauteloso. Eles querem saber tintim por tintim das coisas. Peraí, o filho, o que o pai e a mãe fez? Era sempre assim. Sempre assim. Então, na vinda do Senhor Jesus, teve pessoa que ele curou e ele falou assim: não é por causa de pecado, não é por causa do pecado da mãe nem do pai. Isso aqui aconteceu para manifestar a glória de Deus. Tem coisa que acontece para manifestar a glória de Deus. Tem coisa que é puro pecado, tem coisa que é para manifestar a glória de Deus, ok? Vamos continuar? Aleluia. Cadê? Aqui o 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ah, esse aqui eu já li, né? E falou que era para ele não pecar mais. Então aquela paralisia daquele homem era por causa de pecado, viu? Lembra aquele outro lá que desceu no telhado, que o Senhor Jesus falou, primeiro perdoou os pecados dele, depois curou ele? Tem coisa que é por causa de pecado, viu, gente? Tem coisa que é por causa de pecado, a coisa é séria. E quando era por causa de pecado, o Senhor Jesus falava: não peques mais. Não peques. Tem coisa que é por causa de pecado. Vamos lá? O 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram. Os judeus religiosos, gente. Nós, quando falar judeus aqui, não podemos generalizar. Normalmente eram os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os religiosos. A maioria que pegava no pé das pessoas eram os religiosos, tá? Então, eu nem concordo que coloca assim essa palavra judeus, porque está generalizando. Nós não podemos, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai pregar, nós não podemos generalizar. Não podemos. Nem todo mundo é igual. Como nem todo pecado, nem toda enfermidade era por causa de pecado. Mas a maioria era. Mas tinha uns que não era. Então nós temos que tomar cuidado para não generalizar as coisas. Então, que fala judeu, dá a impressão que é todo o povo judeu. Não, teve muito judeu que se converteu, inclusive os apóstolos e as mulheres e os 3.000 lá no dia da descida do Espírito Santo e aí por diante, gente. Ok? Então, quando fala aqui, nessa tradução, está falando os judeus, nessa tradução. Então, era um povo, normalmente eram os líderes religiosos, fariseus, escribas escrivãos da lei de Deus, ok? Eles eram muito sábios, eles conheciam todas as letras que eram escritas, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam todas as letras, cada letra significava uma palavra. Uma letra só já significa um objeto, um ser, ou, por exemplo, o Beit já significa casa. Só a letra Beit, e eu estou aprendendo hebraico, glória a Deus, aleluia, pelo Duolingo. Mas tem que entender um pouquinho de inglês, porque não tem hebraico em português, só tem hebraico em inglês. Eu não falo inglês, mas algumas coisas também eu entendo. Mas deixa eu continuar aqui, senão eu vou ficar falando só disso. Ó. Então Jesus encontrou com ele, alertou ele para não pecar mais. O 15. O homem foi contar aos judeus que eu já expliquei, os religiosos,
Entendeu? Aquelas pessoas que sempre perseguiu João Batista, perseguiu o Senhor Jesus, não é todo judeu. Eu não concordo, coloca assim, os judeus, porque está generalizando. Tinha que especificar normalmente, ok? Vamos lá. De novo, no 16, repete os judeus de novo, e eu também continuo. Gente, nós temos que ser justos. O Senhor Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém, nem mesmo do povo dele. Não passou a mão. Quando era pecado, ele falava pecado mesmo. Uma vez ele falou, vós tendes por pai o diabo. Uma vez ele falou para Pedro, reda de mim, Satanás. Não é que ele estava mandando Pedro embora. Ele estava mandando o demônio que estava usando Pedro embora. Ok? O diabo mesmo. Não era nem um demônio qualquer não, gente. Quem tentava Jesus, gente, não era demônio qualquer. Os demônios qualquer, quando via Jesus, ficava lá falando um bocado de coisa, igual quando foi expulsado do Gadareno. Quem rodeava ali era quem entrou em Judas, era o maioral, viu? Das trevas. Por isso que o Senhor Jesus falou aquilo para Pedro. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, que já venceu. Aleluia. Ok? Então, aqueles líderes religiosos, eles passaram a perseguir Jesus. Ele já perseguiu, gente. Ele já perseguiu, mas passaram a perseguir mais. Por quê? Porque curou o homem no sábado e falou para o homem pegar a esteira e ir embora para casa com ela. Aqui, ó, o 16. Então, os judeus, os religiosos que eu estou dizendo aqui, que já expliquei, passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Okay? O 17, disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ok, gente? Então, nós precisamos raciocinar. O ser humano precisa descansar. A Bíblia fala que o sábado foi criado por causa do homem, porque o homem precisava descansar. Porque senão o homem ficava trabalhando direto, assim, não parava, ficava estressado, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para cultuar Deus. Então Deus pôs uma regra. Olha, no 7º dia vocês não vão trabalhar. Mas Deus fez isso para o bem do homem. Só que depois o ser humano ficou tão religioso, que o sábado estava sendo mais importante que Deus na vida deles. Até hoje, muitos são assim. O sábado é mais importante que Jesus, para muitos. O sábado é mais importante do que a Bíblia, para muitos. Então, aquele povo começou a ficar nesse negócio. Tá? E aí o Senhor Jesus falou, eu trabalho mesmo. Porque curar era o trabalho do Senhor Jesus. Ele falou, eu trabalho mesmo. E meu pai também. Gente, se Deus parar, gente, o diabo destrói a Terra, o planeta Terra e todos os seres humanos. Se Deus parar um dia, o diabo destrói, gente. Por isso que no milênio, que é o 1000 anos de descanso, o diabo vai estar preso, gente. Pensa, raciocina, a cabecinha foi feita para pensar. Milênio ele vai estar preso. Por isso que chama descanso. Porque se Deus parar, chegar sábado próximo, respeito aí quem é adventista, quem é messiâno, que guarda. Na realidade, eu também gosto de deixar o sábado mais livre. Mas eu, graças a Deus, Deus já me deu liberdade todos os dias quase. A maioria das vezes eu faço pouca coisa. Quando eu tô morando sozinha, então eu faço menos coisa ainda. Só faço minha comida. Se já tá pronto, só esquenta. Entendeu? Mas eu não tenho assim, essa religiosidade. Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. Porque às vezes Deus está falando para você, vai lá ajudar alguém. E a pessoa na religiosidade não vai. E o Senhor Jesus foi lá e curou e falou para ele, pega sua cama e vai embora. Isso aí não é pecado não, você pegar a sua caminha e ir embora para casa. Falou, paralítico. Mas os religiosos ficaram revoltados com isso. Porque eles estavam colocando o sábado acima de Deus. E quando o Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu entendo assim, gente. Eu creio, entendo assim, que se Deus parar, um dia o inimigo destrói o planeta Terra. Então Deus não pode parar, Deus não para. E no milênio, que é o descanso,
o inimigo vai estar preso. É pra gente raciocinar. Ok? Por isso que eu tô falando isso. O Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. E isso aqui está no 17 de João 5, ok? O 18. Por essa razão, os judeus, os religiosos judeus, os fariseus, escribas, sacerdotes, esse pessoal, viu, gente? Mais ainda queria matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Tem muita gente por aí que nega que Deus tem um filho. Muita gente nega que Deus tem um filho. Porque o diabo põe isso na cabeça das pessoas, para elas negar que Deus tem um filho. O Senhor Jesus morreu também porque ele falou que era filho de Deus. Ok? Levaram ele para a cruz. É claro que ele já estava escrito que ele ia passar por aquilo, e aí ele entrega, né, o Espírito a Deus. Mas o ódio daquele povo, um deles era do Senhor Jesus fazer essas coisas no sábado, e o outro era de Jesus se igualar a Deus. Jesus falou, Deus não está trabalhando, e eu, aliás, Jesus falou assim, Deus está trabalhando até agora, até hoje, e eu também. Então eles ficaram, mas como que você vai se igualar a Deus? Como você vai se igualar? Mas Deus é nós que estamos falando aqui, gente. Naquela época é Adonai Elohim, o Eterno, o Yud-Ve-Vav-He, o Hashem, que eles, os judeus, hoje em dia, não sei se na época do Senhor Jesus falava Hashem. Hashem significa o nome, que é o nome que é impronunciável, que é aquelas 4 letras, Yud-Ve-Vav-He. Então, gente, quando o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus falou assim para eles. Não foi Deus como foi traduzido para nós. Foi na língua deles, como eles acreditavam. E aí eles ficaram revoltados. Mas ele está se fazendo igual Hashem, o nome que nós não podemos nem pronunciar. Ele está se fazendo igual a ele. Tá aqui, gente, ó. 18. Olha. Aqui no finalzinho do versículo fala assim. Além de estar violando o sábado, também está dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Igualando-se a Deus. E é justamente isso que Jesus é, filho de Deus. E tudo que ele faz é o pai que está fazendo através dele. Aleluia? Vamos lá, 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Filho com F maiúsculo. Toda vez que você for falar do Filho de Deus, coloca um F maiúsculo. Toda vez que você for falar de Deus, coloca D maiúsculo. Tem gente que escreve todas as letras maiúsculas. Quando for falar de Jesus, coloca maiúsculo. Porque eu já vi gente escrevendo Deus com D minúsculo. Já vi gente escrevendo Jesus com D minúsculo. A nossa língua portuguesa, gente, quando nós colocamos o maiúsculo, a gente está destacando. Ok? Aqui eles colocou com F maiúsculo. Filho de Deus não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai com F, com P maiúsculo. Quando também colocar o Pai com P maiúsculo. Ok? Só pode fazer aquilo que vê o Pai com P maiúsculo fazer. Porque o que o Pai com P maiúsculo faz, o Filho com F maiúsculo também faz. Ok? Aleluia? Aleluia? O 20. Pois o pai ama ao filho. Pai com P maiúsculo. Lembre disso toda vez que você for escrever. Filho com F maiúsculo, ok? Lembre disso. Porque quando o pai com P maiúsculo, falando de Deus. O filho com F maiúsculo, está falando de Jesus de Nazaré. Então, pois o pai ama ao filho. E lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Ok? Então aqui foi a resposta que o Senhor Jesus deu a eles. O pai ama o filho, ok? E mostra tudo o que faz.
Sim, para admiração de vocês, seus religiosos. Vocês conhecem toda a Torá, mas não praticam. Para admiração de vocês, o pai ama o filho, mostra tudo que ele faz e vai ter obras maiores ainda que vai fazer. E ainda tem muita coisa que vai fazer, ainda tem muita coisa que vai acontecer em Israel, gente. Ainda tem muita coisa, vocês não têm ideia que ainda tem que acontecer em Israel. Vamos lá, 21. Pois da mesma forma que o Pai, com P maiúsculo, ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho, com F maiúsculo, também dá a vida a quem Ele quer. E pronto, sem discussão. Pai, filho, filho e pai. Trabalham junto. Trabalham junto. Jesus é comparado no livro de Isaías como o braço de Deus. Ok? E cá na Nova Aliança fala que nele está toda a plenitude da glória de Deus, de Hashem, de Udvevavir, de Adonai, do Eterno, de quem... Hoje em dia você precisa falar tudo isso, porque as pessoas estão negando Jesus. Está negando Jesus por causa de religião, por causa de língua. Está negando Jesus até por causa da língua portuguesa. Eles estão negando Jesus. Vamos lá. 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a quem Deus confiou todo o julgamento? A seu Filho. Ah, mas Jesus veio para salvar. É, mas está voltando aí para julgar a ira do Cordeiro. Já viu no Apocalipse? Olha lá, aleluia, glória a Deus. Ó, 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Senhor Jesus tinha ele tinha todo o poder de julgar. Ele tinha. E quando ele queria perdoar, ele também perdoava. Porque o Pai estava nele. E eles também ficavam revoltados quando o Senhor Jesus falava: teus pecados estão perdoados. Foi naquele outro paralítico que desceu pelo teto. Ó o 23. Para que todo homem... Não, para que todos honrem... Um reflexo aqui, eu não li direito. Para que todos honrem o Filho, com F maiúsculo, como honra o Pai, com P maiúsculo. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Ok? E eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, no 23. Não, mas ele está louvando a Jeová, mas ele está louvando a Elohim, mas eles estão louvando a Hashem, mas eles estão fazendo festa para Hashem, mas eles não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro que para ter festa de verdade tem que ter o templo e o sacrifício do cordeiro, que não tem. Então a festa já não está completa. Segundo, que rejeitam Jesus de Nazaré. Então, quem rejeita Jesus de Nazaré não honra o Pai, não honra o Eterno, não honra o Udvevavir, não honra Hashem. O Senhor Jesus falou, e eu creio nele. Jesus de Nazaré, o Messias de Israel. Ele falou, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Honra o Filho como honra o Pai. Tem as religiões por aí novas aí que diz que eu creio em Yeshua, mas não é bem assim, não sei o que, e tirando a honra do Filho. Preste atenção, fuja dessas pessoas. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai, aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E paramos por aqui. E aleluia, e glória a Deus. E até a próxima, ok? Vou desligar aqui. Ficam todos na Shalom do Eterno, no nome de Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê sempre condições de pregar a palavra dEle, até a gente estiver nessa terra, ou até Ele voltar, ok? Pai, Shalom a todos. Shalom.